A escolha de deputados de extrema-direita para a presidência de comissões importantes na Câmara gerou insatisfação nos deputados que apoiam o governo. Tida como opositora radical do governo, a deputada Caroline de Toni, do PL de Santa Catarina, prometeu equilíbrio no comando da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Outro oposicionista ferrenho, o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, disse que vai fazer uma pauta conceitual e propositiva na presidência da Comissão de Educação. Natural de Teresina, no Piauí, Nunes Marques tem 52 anos. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí, o ministro é pós-graduado em Ciências Jurídicas pela Faculdade Maranhense e mestre em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal. Nunes Marques é doutor pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Messina, na Itália. O novo vice-presidente do TSE já atuou como advogado civil, trabalhista e tributário. Foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e suplente do Conselho Federal da OAB. Em 2008, tornou-se membro titular da categoria jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. Em 2011, assumiu o cargo de desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, onde ocupou a vice-presidência de 2018 a 2020. Nunes Marques é ministro do Supremo Tribunal Federal desde novembro de 2020 e chegou ao TSE como ministro substituto em agosto de 2021. Em maio de 2023, assumiu o cargo de ministro titular da Corte Eleitoral. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de junho de 2024, são 8 horas e 30 minutos. Revelada a causa da reunião convocada ontem por Lula. O governo descobriu que vai começar uma guerra devido à prisão com data marcada de Bolsonaro. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O Bolsonaro tem um plano desesperado. É um plano desesperado diante da ofensiva judiciária que vai colocá-lo na cadeia entre dezembro e fevereiro do ano que vem. E essa medida que o STF vai tomar contra ele em questão de meses está provocando o desespero no bolsonarismo e gerando um plano macabro de sabotar o país e gerar o caos. E você vai conhecer a última cartada de Bolsonaro nesta edição. O Bolsonaro e bancadas conservadoras preparam uma ofensiva contra Lula sobre aborto e drogas. É uma ofensiva para aprovar medidas na Câmara que desautorizem o Supremo Tribunal Federal. O que é que eles querem fazer? Por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele está combatendo uma portaria, na verdade uma resolução do Conselho Federal de Medicina que tenta impedir o aborto autorizado por lei. O Congresso bolsonarista, o controle do Congresso pelo bolsonarismo, pretende derrubar a medida do STF, colocando em lei a proibição de qualquer tipo de aborto, mesmo com autorização judicial conforme a lei. Vão tentar inclusive mudar a Constituição para obrigar mulheres a terem filhos de estupradores. Além de tudo isso, hoje mesmo está sendo julgado no Congresso uma medida para criminalizar o usuário. Então aquele garoto de 16, 17, 18 anos que estiver com um baseadinho no bolso vai ser jogado no meio de criminosos perigosos, e tudo isso numa decisão das bancadas conservadoras e do bolsonarismo de tocar fogo no país para reagir à prisão iminente de Bolsonaro. Derrotas do governo em vetos também alertam petistas sobre a sucessão de Arthur Lira. Por quê? O que é que acontece? O Arthur Lira vai sair no começo do ano que vem, em fevereiro, no primeiro dia de fevereiro, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão votar
os nomes dos novos presidentes das duas casas. A Câmara dos Deputados tem candidatos que estão flertando com o PL, como o Elmar Nascimento, da Bahia, que se propõe a não só anistiar Bolsonaro, como também aprovar o impeachment de Lula, né? Um dos muitos pedidos de impeachment de Lula que estão na Câmara dos Deputados, protocolados pela oposição. Então há uma preocupação com isso e é outra estratégia bolsonarista para reagir ao processo contra o Bolsonaro, que vai se agravar muito, como você vai ver no fim desta matéria. O Nunes Marques vai presidir o TSE nas eleições de 2026 e aí reside outro problema, não só para o governo Lula, mas para o país. Porque ele, indicado por Jair Bolsonaro, ele assume a vice-presidência do TSE e já demonstrou incontáveis vezes sua parcialidade. Eles não deixam, ele e o André Mendonça, os dois ministros que o Bolsonaro nomeou para o STF e que vão assumir o comando do TSE, vão usar esse poder que vão adquirir para ajudar o bolsonarismo a crescer nas eleições municipais deste ano e vão, com certeza, atacar e prejudicar a esquerda e até os candidatos ligados ao governo Lula. E essa polarização vai influenciar eleições municipais, de acordo com pesquisa, nas 100 maiores cidades brasileiras, diz esse pesquisador. PT e PL são os partidos que mais crescem no grupo analisado e eles vão se defrontar nas grandes cidades do país que concentram quase a grande maioria do eleitorado brasileiro. Enquanto isso, a Carmen Lúcia vai ser um foco de resistência, mas com um grande problema no TSE, porque realmente as eleições vão ser comandadas não só as eleições deste ano, como as de 2026, vão ser comandadas pelo bolsonarismo. Em 2026, ano da eleição, o André Mendonça, terrivelmente evangélico, vai comandar as eleições no lugar do Nunes Marques. Então vai havendo essa dança das cadeiras. Porém, a Carmen Lúcia é considerada uma sucessora à altura do Alexandre de Moraes, elogiou o trabalho dele e ela não pretende dar moleza para o bolsonarismo. Bom, o Lula se reuniu essa semana com os ministros e cobrou maior enfrentamento do governo, com oposição e engajamento de ministros, porque o Lula está bastante preocupado com esse plano que já foi mapeado pelo governo. E o fato é que há alguns trunfos que podem ajudar. Lógico que essa estratégia no Congresso é necessária, os ministros vão cobrar apoio dos partidos que têm ministérios no governo, mas a gente sabe que o Lula não tem muito o que fazer. Porque o que acontece? Se o governo demitir esse ministro porque não está tendo apoio, aí ele vai ter a oposição furiosa desse partido, então o Lula não tem nem como demitir ministro de partido de direita que prometeu apoiar o governo se tivesse o ministério, mas não está apoiando, né? É uma situação bem difícil. Porém, tudo se resume no STF. O Lula tem 4 ministros alinhados a ele, melhor dizendo, no STF, e tem mais 2 que são próximos. Um deles é o Flávio Dino, tem o Zanin, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, e aí você tem a Carmen Lúcia e o Dias Toffoli, que em situação de crise, com certeza dessa vez vão ficar do lado certo da história.
E tudo isso ocorre porque matéria que saiu na manhã de hoje, que inclusive está na primeira edição do Blog da Cidadania de hoje, mostra que a Polícia Federal conclui nos próximos dias 2 inquéritos que investigam Bolsonaro e vai indiciá-lo nos 2. Inclusive o prazo é entre sexta-feira e até o fim da semana que vem, no máximo. Em torno de 10 dias aí nós vamos ter o Bolsonaro indiciado pelo caso das joias e pelo caso das carteiras de vacinação que ele mandou falsificar. Isso vai pôr o país em guerra, mas não é por isso que não vai acontecer as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra ele. O julgamento, após a denúncia da Procuradoria-Geral da República, é questão apenas de marcar. Então o STF deve esperar passarem as eleições para que as eleições não sejam contaminadas, não digam que é um estelionato eleitoral, um golpe eleitoral para prejudicar o bolsonarismo. O Alexandre de Moraes, o Supremo, querem, inclusive a PGR, querem um julgamento inatacável para que pedidos de anulação desse julgamento não prosperem. E isso só vai acontecer se não se der brecha para essa gente questionar. Passou a eleição, o julgamento vai acontecer. Se não acontecer em novembro, em dezembro não haverá tempo, pode ser até que haja tempo, mas se não acontecer o julgamento em novembro, por acaso não houver tempo, qualquer contratempo, ele acontece na volta do Poder Judiciário em fevereiro do ano que vem. De fevereiro do ano que vem não passa. E aí, minha amiga, meu amigo, eu quero deixar uma mensagem para você que acompanha o Blog da Cidadania. Veja bem, é preciso que tudo seja feito dentro do devido processo legal. Demorou? Demorou. Só que o Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, que Bolsonaro nomeou e que passou 4 anos acobertando tudo o que ele fazia, segurou as denúncias, não fez nada, ele ficou imóvel e o país só contou com um Procurador-Geral da República de verdade, com poder para agir, a partir da nomeação de Paulo Gonet em dezembro. Só que dezembro é mês de festas. Então o Paulo Gonet andou até muito rápido, porque nós estamos em junho, em 6 meses ele fez tudo que o Augusto Aras não fez em 1 ano, e está tudo pronto. Nos próximos dias nós vamos terminar o primeiro semestre com o Bolsonaro indiciado em 2 inquéritos, e em julho ele vai estar indiciado no inquérito da tentativa de golpe no Brasil. Então a demora pode irritar, preocupar as pessoas, mas a demora garante que não vai haver anulação de tudo, como aconteceu com Lula, que foi julgado de forma irreal, de forma equivocada, de forma ilegal, inclusive, sem provas, sem respeitar o devido processo legal, e foi tudo anulado, e ele é presidente da República. Se fizer isso com o Bolsonaro, ele volta com o discurso de que foi alvo de uma conspiração, mas que voltou nos braços do povo, aí ele se elege presidente, e aí a coisa vai ser muito pior. Então esperar vale a pena. Tudo que é bom pode demorar, e às vezes é melhor que demore para não acabar em nada. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.